O som do vidro estilhaçando no chão fez o salão inteiro silenciar. No reflexo da barra de carvalho polido, Gabriel Santoro não viu apenas uma garçonete desastrada derrubando uma bandeja. Ele viu medo, terror puro e genuíno estampado naqueles olhos castanhos. Observou atentamente enquanto o homem de jaqueta de couro barata e nome qualquer, algum Diego da vida, cravava os dedos no braço machucado da garçonete, o sussurro dele chiando como uma cobra na penumbra silenciosa do lounge. Diego achava que era o predador naquela sala. Ele não percebeu que havia acabado de entrar na jaula do leão. Gabriel girou o líquido âmbar no copo, os olhos escurecendo lentamente. Ninguém toca no que pertence à família Santoro, mesmo que ela ainda não soubesse que pertencia a ele. O Onyx Negro era o tipo de estabelecimento onde segredos valiam mais que dinheiro, e o silêncio era um luxo que apenas os poderosos podiam pagar. Localizado no coração de São Paulo, na região dos Jardins, era um santuário para políticos, CEOs e homens que operavam nas zonas cinzentas da lei brasileira. A iluminação era sempre baixa, o jazz sempre suave e a clientela sempre perigosa. Letícia geralmente se sentia invisível ali, e era exatamente assim que ela gostava. Aos 24 anos, Letícia havia dominado a arte de se misturar ao fundo. Usava seu uniforme, uma camisa preta de botões e uma saia na altura dos joelhos, como uma armadura. Se mantivesse a cabeça baixa, entregasse as bebidas no horário certo e não fizesse contato visual, conseguiria sobreviver a mais um turno. Ela precisava das gorjetas, precisava da segurança que aquele lugar oferecia. A mesa 7 precisa de mais uísque. O Johnny Walker Blue Label, o gerente de piso, um homem nervoso chamado Sr. Henrique, disparou ao passar pela estação de serviço. E Letícia tenta sorrir. Você parece que está indo para um funeral. Sim, Sr. Henrique, Letícia murmurou baixinho. Embora a comparação não estivesse longe da verdade. Sua vida parecia um funeral ultimamente. Um longo e lento luto pela liberdade que havia perdido 6 meses atrás, quando cometeu o erro de namorar Diego. Ela colocou o pesado copo de cristal na bandeja e respirou fundo. Navegou pelo salão com graça ensaiada, desviando de poltronas de veludo e mesas de carvalho maciço. O ar cheirava a charutos caros e couro envelhecido. Aproximou-se da mesa 7, o reservado mais isolado da casa. Era permanentemente reservado, embora ficasse vazio na maioria das noites. Esta noite, porém, estava ocupado. O homem sentado ali estava sozinho. Não havia tocado no celular, não havia olhado para o cardápio e não havia lançado um único olhar para qualquer pessoa que passasse. Estava apenas esperando. Usava um terno cinza carvão que provavelmente custava mais do que toda a dívida universitária de Letícia. Alfaiataria impecável que se ajustava a ombros largos que pareciam preencher todo o reservado. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto afiado demais para ser considerado bonito no sentido tradicional. Era impressionante, predatório. Letícia sentiu um arrepio descer pela espinha ao se aproximar. Já havia servido homens perigosos antes, mas este homem era diferente. Ele parecia gravidade personificada. Seu uísque, senhor, Letícia disse, a voz quase um sussurro. Colocou o copo sobre o porta-copos com a mão tremendo levemente. O homem não olhou para a bebida. Olhou para a mão dela, especificamente para o roxo desbotado que escapava da manga da camisa. Letícia instintivamente puxou a manga para baixo, o coração martelando violentamente contra as costelas. Os olhos do homem subiram para encontrar os dela. Eram escuros, quase negros, e terrivelmente inteligentes. Obrigado, ele disse. A voz era profunda, um ronco baixo que parecia vibrar pelo piso de madeira. Ele não desviou o olhar. Não a encarou de forma lasciva como os outros clientes costumavam fazer. Ele a estudou como se fosse um quebra-cabeça que tentava montar em tempo real. Posso trazer mais alguma coisa? Letícia perguntou, dando meio passo para trás. Não, o homem respondeu, o olhar descendo novamente para o pulso dela e permanecendo ali por um segundo longo demais. Isso será tudo por enquanto. Letícia recuou até o bar, a respiração presa na garganta. Não sabia quem ele era. A equipe só se referia a ele como o proprietário, uma piada porque parecia possuir qualquer espaço que ocupasse. Mas enquanto lavava copos na pia, não conseguia se livrar da sensação de que aqueles olhos ainda estavam em suas costas. Ela não sabia que Gabriel Santoro, o subchefe da organização paulista, não estava apenas olhando para ela.
Estava memorizando cada detalhe. E estava se perguntando quem havia colocado aquele roxo no pulso dela. A noite seguiu em frente, o ritmo habitual de copos tilintando e conversas baixas embalando Letícia em uma falsa sensação de segurança. Estava calculando as gorjetas mentalmente. O suficiente para pagar a conta de luz, talvez o suficiente para comprar mantimentos para a semana, quando as pesadas portas de carvalho da entrada do lounge se abriram bruscamente. O ar da sala mudou instantaneamente. Não era a chegada de um VIP. Era a intrusão do caos. Letícia congelou no lugar. Conhecia aquele jeito de andar. Conhecia aquela jaqueta de couro barata. Era Diego. Ele não deveria estar ali. Os seguranças deveriam impedir a entrada de gente como ele, especialmente sem reserva. Mas Diego era charmoso quando queria ser. E era um mentiroso de primeira categoria. Ele escaneou o ambiente, os olhos maníacos até que se fixaram nela. O sangue de Letícia congelou nas veias. Ela se abaixou atrás da máquina de café expresso, rezando para que ele não a tivesse visto. Mas o sorriso no rosto dele deixou claro que era tarde demais. Diego não se importava com a atmosfera refinada do lugar. Não se importava que estivesse passando por juízes federais e executivos de alto escalão. Marchou diretamente em direção ao bar, as botas pesadas afundando no carpete felpudo. Parecia deslocado. Uma mancha em uma pintura impecável. Letícia saiu de trás da máquina, tentando interceptá-lo antes que causasse uma cena. Se ela causasse um escândalo, Sr. Henrique a demitiria na hora. Se perdesse este emprego, perderia o apartamento. Se perdesse o apartamento, Diego venceria. Diego. Ela sibilou, encontrando-o no meio do caminho perto da estação de serviço. Você não pode estar aqui. Precisa ir embora, agora. Diego riu. Um som áspero e irritante que atraiu alguns olhares incomodados das mesas próximas. Ele parecia pior do que na última vez que ela o havia visto. Os olhos estavam avermelhados, a barba por fazer. Cheirava a cerveja velha e desespero. É assim que você cumprimenta seu namorado. Lê. Diego arrastou as palavras, inclinando-se perto demais. Ex-namorado. Ela corrigiu, dando um passo para trás. Terminamos há 3 meses. Por favor, Diego, estou trabalhando. Trabalhando? Diego zombou, olhando-a de cima a baixo. É, desfilando de saia curta para esses ricaços nojentos. Acha que é melhor do que eu agora? Não acho que sou melhor do que ninguém. Só estou tentando fazer meu trabalho. Por favor, só vá embora. Não vou a lugar nenhum até você me dar o que me deve. A voz de Diego subiu de tom. O verniz de charme estava rachando, revelando a agressão por baixo. Não devo nada a você, Letícia sussurrou, lágrimas ardendo nos olhos. Paguei seu aluguel por 6 meses. Paguei sua fiança. Não tenho mais nada. Você tem gorjetas, Diego disse, olhando para o avental amarrado na cintura dela. E eu tenho uma dívida que vence hoje à noite. Uma dívida bem feia, Lê. Esses caras não brincam em serviço. Preciso de R$ 500 agora. Não tenho R$ 500. Não minta para mim, Diego gritou. A banda de jazz não parou de tocar, mas as conversas no salão morreram. Cabeças se viraram. Sr. Henrique estava correndo da recepção, parecendo pálido. Diego, por favor, Letícia implorou, as mãos tremendo. Você está fazendo uma cena. Eu vou te mostrar o que é fazer uma cena, Diego rosnou. Ele estendeu a mão e agarrou o pulso dela, o mesmo pulso com o roxo desbotado. Apertou forte, torcendo a pele. Letícia ofegou, um grito agudo de dor escapando dos lábios. Solte, você está me machucando. Me dá o dinheiro, Letícia, ou eu juro por Deus que vou te arrastar daqui. E Sr. Henrique chegou parecendo apavorado, mas tentando soar autoritário. O senhor precisa soltar minha funcionária e sair das instalações imediatamente, ou vou chamar a polícia. Diego virou a agressão para o gerente. Cala a boca, velho. Isso é uma questão doméstica. Não é da sua conta. É da minha conta quando o senhor está agredindo minha equipe no meu estabelecimento. Henrique guinchou. Diego empurrou Henrique para trás, fazendo o homem pequeno tropeçar em um garçom que carregava uma bandeja de caipirinhas. O estrondo foi ensurdecedor. Vidro se estilhaçou por toda a parte. Limão e cachaça espirraram pelo chão. O silêncio desceu sobre o ambiente. Um silêncio absoluto e aterrorizante. Diego pareceu perceber que havia cruzado uma linha perigosa. Olhou ao redor, vendo o nojo e a raiva nos rostos dos clientes. Mas em vez de recuar, sua humilhação se transformou em fúria perigosa.
Virou-se de volta para Letícia, os olhos selvagens. Você fez isso. Ele cuspiu as palavras. Você me humilhou. Ergueu a mão, o punho cerrado. Letícia se encolheu, fechando os olhos e esperando pelo golpe que sabia que viria. Já havia sentido aquilo antes. Conhecia a ardência, o calor, a vergonha. Mas o golpe nunca veio. Em vez disso, uma voz cortou o ar. Não era alta, mas carregava um peso que fez o piso de madeira tremer. Eu não faria isso se fosse você. Letícia abriu os olhos devagar. Gabriel Santoro estava de pé. Não havia se movido apressadamente. Ele estava ao lado de seu reservado, uma mão casualmente no bolso, a outra segurando o copo de uísque. Parecia entediado quase, mas o ar ao redor dele crepitava com violência latente. Diego piscou, olhando para o homem de terno cinza-carvão. Diego era um valentão, e como a maioria dos valentões, não tinha instinto de sobrevivência quando se tratava de predadores verdadeiros. Cuida da sua vida, playboyzinho. Isso não é problema seu. Gabriel deu um passo lento para frente, depois outro. A multidão se abriu para ele como o mar vermelho. Ele se movia com a fluidez letal de uma onça perseguindo uma presa ferida. Você está no meu bar, Gabriel disse calmamente, fechando a distância, assediando minha funcionária, quebrando meus copos. Ele parou a 1 metro de Diego, dominando-o completamente. Gabriel tinha 1,93 m de pura musculatura escondida sob alfaiataria italiana. Diego mal tinha 1,75 m. Eu diria que isso torna o assunto meu. Diego bufou, embora tivesse soltado o pulso de Letícia. Tentou inflar o peito. Você é dono desse lugar, então? Manda sua garçonete pagar as dívidas dela. Ela me deve. O olhar de Gabriel passou para Letícia. Ele viu as marcas vermelhas frescas no pulso dela sobrepondo o roxo antigo. A mandíbula dele enrijeceu, um pequeno músculo tremendo perto da orelha. Esse era o único sinal da fúria dele. Ela não te deve nada, Gabriel disse. Mas você me deve um pedido de desculpas por arruinar minha noite. Vai se ferrar, Diego cuspiu. Ele jogou um soco selvagem, um golpe desajeitado e desesperado mirando o queixo de Gabriel. Foi um erro terrível. Gabriel nem derramou sua bebida. Ele desviou do soco com elegância preguiçosa, pegou o pulso de Diego com a mão livre e torceu. Houve um estalo horrível. Diego gritou, caindo de joelhos enquanto o ombro era arrancado da articulação. Gabriel o segurou ali, imobilizado por uma só mão, olhando para baixo com indiferença gelada. Eu detesto falta de educação, Gabriel sussurrou. 2 homens de terno escuro se materializaram das sombras perto da cozinha. Letícia os reconheceu vagamente. Normalmente ficavam sentados no bar, nunca bebendo, sempre observando. Eram a segurança de Gabriel. Tirem esse lixo da minha vista, Gabriel ordenou, soltando Diego. O ex-namorado desabou no chão, soluçando e agarrando o braço. Espera, Diego choramingou enquanto os seguranças o levantavam pelas axilas. Você não entende. Eu devo dinheiro para a gangue dos Ferreira. Se eu não pagar, eles vão me matar. Ela tem que pagar. Gabriel congelou. A sala ficou gelada. Ferreira? Gabriel repetiu. Ele olhou para Diego com interesse renovado. Você deve dinheiro para Vitor Ferreira? É. Diego ofegou, lágrimas escorrendo pelo rosto. 5.000 reais. Eu só precisava de 500 para pagar os juros para eles não quebrarem minhas pernas hoje à noite. Gabriel olhou para Letícia. Ela estava tremendo, agarrando o pulso machucado, olhando de Diego para Gabriel com olhos arregalados e apavorados. Parecia um coelho preso entre um lobo e um urso. Gabriel se virou de volta para seus homens. Levem ele para o escritório dos fundos. Não joguem ele na rua ainda. O quê? Diego gaguejou. Não. Me solta. Você não vai a lugar nenhum, Gabriel disse, a voz caindo para um registro que prometia dor. Se você deve para o Ferreira, significa que você deve para a organização. E já que eu comando as operações da organização neste distrito, parece que sua dívida acabou de ser transferida para mim. O rosto de Diego ficou pálido. Ele finalmente percebeu quem estava na frente dele. Você é o Santoro. Meu Deus! Os seguranças arrastaram Diego para longe, as botas dele rangendo no chão encharcado de cachaça. As portas do escritório dos fundos bateram com força. Gabriel se virou para o salão. As bebidas são por conta da casa pela próxima hora.
Ele anunciou aos clientes atordoados. Minhas desculpas pela perturbação. Conforme as conversas recomeçavam lentamente, sussurros nervosos e animados sobre o que acabavam de testemunhar, Gabriel voltou toda sua atenção para Letícia. Ela estava encostada no bar, tremendo visivelmente. Venha comigo, ele disse. Não era um pedido. Eu não posso, Letícia, gaguejou. Senhor Henrique. O senhor Henrique não é seu chefe agora, Gabriel disse, aproximando-se mais. Ele estendeu a mão e por um segundo Letícia se encolheu. Gabriel pausou, a mão pairando no ar. Ele lentamente, gentilmente, passou pela defesa dela e pegou a mão dela. O aperto era quente, firme e surpreendentemente terno. Ele levantou o pulso dela para inspecionar o dano. Eu sou, Gabriel disse suavemente. Venha comigo, Letícia. Temos assuntos para discutir. A caminhada até o escritório dos fundos parecia uma procissão fúnebre, mas para quem? Letícia não tinha certeza. A mão de Gabriel Santoro permanecia na parte baixa das costas dela, um peso escaldante através do tecido fino do uniforme. Não era um empurrão, nem era uma carícia. Era uma marcação. Dizia a cada funcionário, cada segurança e cada sombra no corredor que ela estava sob a proteção dele. Letícia manteve a cabeça baixa, o coração martelando um ritmo frenético contra as costelas. Havia trabalhado no Ônix Negro por 8 meses, mas nunca tinha visto esta parte do prédio. O corredor era revestido de fotografias em preto e branco de São Paulo dos anos 1920. Homens de cara séria com chapéus fedora em frente a armazéns. Era uma lição silenciosa de história sobre a linhagem do homem caminhando ao lado dela. Léo, Gabriel disse, a voz cortando o silêncio sem elevar um decibel sequer. Um dos seguranças grandes que os flanqueavam deu um passo à frente. Chefe, pegue o kit de primeiros socorros do armário de suprimentos. Traga o uísque bom também. E garanta que ninguém nos interrompa a menos que o prédio esteja pegando fogo. Entendido. Gabriel parou diante de uma pesada porta de carvalho no fim do corredor. Digitou um código em um teclado digital, a tecnologia moderna contrastando com a estética do velho mundo. A fechadura clicou com um som pesado, e ele empurrou a porta para abrir. O escritório era menos um espaço de trabalho e mais uma fortaleza. Janelas do chão ao teto davam vista para o horizonte de São Paulo, as luzes da cidade brilhando como diamantes sobre veludo negro. Mas Letícia não olhou para a vista panorâmica. Ela olhou para Diego. Diego estava desabado em uma poltrona de couro no canto, vigiado pelo segundo segurança, Marcos. O rosto de Diego já estava inchando, o olho esquerdo fechado, o braço aninhado desajeitadamente contra o peito. Quando viu Letícia entrar, ele se encolheu como se esperasse que ela fosse bater nele. A visão patética dele, o homem que a havia aterrorizado por 2 anos, que a havia feito se encolher ao som de uma porta batendo, de repente parecia pequeno. Gabriel guiou Letícia para um sofá de veludo felpudo do outro lado da sala, longe de Diego. Sente. Gabriel ordenou gentilmente. Letícia sentou, os joelhos pressionados juntos, as mãos agarrando a saia. Observou enquanto Gabriel caminhava até sua mesa de mogno maciça, retirava o paletó e o pendurava no encosto da cadeira. Por baixo usava uma camisa branca impecável, as mangas enroladas até os antebraços revelando músculos definidos e tatuagens intrincadas e sutis. Ele serviu um copo de líquido âmbar de uma garrafa de cristal. Caminhou até Diego. Diego choramingou antecipadamente. Senhor Santoro, por favor. Eu não sabia que ela era sua. Juro. Gabriel o encarou, tomando um gole lento do uísque. Ela não é minha, Gabriel disse, a voz perigosamente calma. Ela é uma pessoa. Uma mulher trabalhando em seu turno. O fato de você achar que poderia entrar na minha casa e tratá-la como gado é o que me ofende. Gabriel virou as costas para Diego, dispensando-o como se fosse uma peça de mobília, e caminhou até Letícia. Ele se ajoelhou em um joelho na frente dela. A mudança no comportamento dele foi chocante. O predador frio e letal desapareceu, substituído por algo intenso e focado. Beba, ele disse, oferecendo o copo. Não bebo durante o trabalho, Letícia sussurrou, a voz tremendo. Você não está mais trabalhando. Acabou por hoje. Ele pressionou o copo nas mãos dela. Vai ajudar com o choque. Letícia tomou um gole pequeno. O líquido queimou a garganta, mas o calor se espalhou rapidamente para suas extremidades congeladas. Léo entrou na sala então,
colocando uma caixa metálica branca sobre a mesa de centro antes de recuar para ficar perto da porta. Gabriel abriu o kit. As mãos dele, grandes e capazes de quebrar ossos, se moviam com precisão cirúrgica, enquanto selecionava uma gaze antisséptica e um curativo. Me dá seu pulso. Letícia hesitou. A vergonha dos hematomas era profunda. Eram marcas de sua própria estupidez. Evidência de que havia deixado um monstro entrar em sua vida. Não é nada. Estou bem. Gabriel não perguntou novamente. Ele estendeu a mão e pegou a dela, o polegar roçando sobre os nós dos dedos. Desabotoou o punho da camisa dela e enrolou a manga para cima. O silêncio na sala era ensurdecedor. Até Diego parou de choramingar. Gabriel encarou a pele manchada, amarela e verde de apertos antigos. Vermelho vivo de hoje à noite. Ele traçou o caminho de uma veia com o dedo indicador. O toque tão leve que fez a respiração de Letícia falhar. Ele fez isso, Gabriel perguntou. Não olhou para Diego. Olhou apenas para o hematoma. Os antigos? Sim, Letícia admitiu, incapaz de mentir para aqueles olhos escuros. As marcas vermelhas são de hoje à noite. E antes? Gabriel perguntou, mergulhando um algodão no antisséptico. Ele bateu em você? Letícia desviou o olhar, encarando o tapete persa. Às vezes, quando perdia dinheiro, quando estava bêbado. Gabriel limpou o pulso dela. A ardência era aguda, mas o aperto dele era uma âncora. Por que não foi na polícia? O primo do Diego é sargento na delegacia do Tatuapé. Letícia murmurou. E eu não achei que alguém fosse acreditar em mim. Sou ninguém. Ele tem um jeito de fazer tudo parecer culpa minha. Gabriel terminou de envolver o pulso dela em gaze limpa. Prendeu o clipe, então ficou ajoelhado por um momento. Olhou para ela, o rosto duro como pedra. Você não é ninguém, Gabriel disse ferozmente. E você nunca mais será tocada por ele. Ele se levantou, a ternura desaparecendo instantaneamente. Virou-se para o canto da sala. Marcos, amarre ele na cadeira. Diego começou a se debater. Não, espera. Eu posso pagar, só preciso de tempo. Seu tempo acabou, Gabriel disse, caminhando em direção à mesa. Pegou uma pasta pesada e a jogou de lado, sentando na beira da mesa e olhando para Diego. Agora vamos conversar sobre Vitor Ferreira. A menção de Vitor Ferreira mudou a temperatura da sala. Em São Paulo, havia duas facções principais da organização. Havia a família Santoro, a família de Gabriel, que controlava a Zona Norte, os sindicatos e o jogo de alto nível. Eram conhecidos por serem homens de negócios primeiro, criminosos depois. Tinham regras claras. Depois havia a gangue dos Ferreira na Zona Sul. Eram animais. Lidavam com coisas que os Santoro não tocariam. Tráfico humano, narcóticos pesados e empréstimos predatórios que eram projetados para nunca serem pagos. Fala, Gabriel disse. Quanto você deve para o Vitor? Diego estava suando profusamente, as gotas salgadas ardendo em seu olho machucado. 5.000 reais. Peguei emprestado para um investimento. Um investimento? Gabriel zombou. Você quer dizer um jogo de pôquer clandestino em Osasco? Eu ia ganhar de volta? Diego gritou, desesperado. Eu tinha um sistema, mas o jogo era viciado. O jogo sempre é viciado, seu idiota. Gabriel disse friamente. 5.000 reais não é nada. Tenho isso no bolso. Por que o Vitor está ameaçando quebrar suas pernas por 5.000? Normalmente ele espera a dívida chegar a 20. Diego ficou em silêncio. Olhou para o chão. Olhou para o teto. Olhou para qualquer lugar menos para Letícia. Os olhos de Gabriel se estreitaram. Ele possuía uma habilidade sobrenatural de farejar uma mentira, um traço herdado de seu pai, o padrinho. Caminhou até Diego, agarrou-o pelas lapelas da jaqueta barata e o empurrou de volta contra a cadeira. O que mais? Gabriel rosnou. O que você não está me contando? Eu não tinha garantia nenhuma, Diego gaguejou. O Vitor não me daria o empréstimo sem um fiador, sem uma garantia. Letícia sentiu um pavor gelado se instalar no estômago. Colocou o copo de uísque sobre a mesa, as mãos tremendo tanto que temia derrubá-lo. O que você fez, Diego? Letícia sussurrou.
Diego olhou para ela, o rosto uma máscara de culpa patética. Eu usei sua identidade. A sala girou ao redor dela. O quê? Roubei seu passaporte e sua identidade no mês passado, Diego confessou, as palavras saindo em uma enxurrada. Dei para o agiota do Vitor. Disse que você era minha esposa, que você tinha uma herança vindo. Gabriel ficou rígido. Ele soltou Diego lentamente, recuando como se tocasse em algo imundo. Você ofereceu ela como garantia? Gabriel perguntou, a voz mal audível. Eu ia pagar de volta. Diego gritou. Mas aí os juros, eles dobravam toda semana. Agora eles dizem que devo 15 mil. E ontem, o Vitor me disse que se eu não pagasse até meia-noite de hoje, eles iam cobrar do fiador. Gabriel olhou para o relógio na parede. Eram 11h45 da noite. Eles estão vindo atrás dela, Gabriel percebeu. Eles não estão mais procurando você, Diego. Eles sabem que você não presta. Estão procurando a carne fresca. Letícia se levantou, o pânico agarrando sua garganta. Eu tenho que ir. Tenho que ir para casa. Tenho que fazer as malas. Sente. Gabriel latiu. Letícia congelou. Gabriel respirou fundo, passando a mão pelo cabelo. Virou-se para Marcos. Traga o carro pela saída dos fundos. O SUV blindado, chefe, Marcos perguntou. O Ferreira não vai mandar um advogado. Vai mandar um time de captura. Se acharem que ela tem dinheiro, ou se acharem que ela pode trabalhar a dívida em um dos bordéis deles, estarão no apartamento dela agora mesmo. Letícia soltou um soluço engasgado. A realidade de sua situação estava desabando sobre ela. Era uma garçonete. Se preocupava com aluguel e gorjetas. Agora era alvo da máfia da Zona Sul por causa de um homem que ela havia tentado salvar. Gabriel caminhou até ela. Não tocou nela desta vez. Simplesmente ficou no espaço dela, bloqueando o resto da sala. Letícia, olhe para mim. Ela olhou para cima. Os olhos dele eram duros, sérios. Você não pode ir para casa, entende? Seu apartamento está queimado. Se for lá, eles vão te pegar. Mas não tenho para onde ir. Ela chorou. Meu gato está lá. Minhas roupas. Vamos pegar o gato, Gabriel disse firmemente. O Léo vai cuidar disso. Mas você não vai lá. Ele se virou de volta para Diego. Diego estava assistindo a eles com uma mistura de medo e confusão. E quanto a mim? Diego perguntou. Se você proteger ela, eles vão vir atrás de mim de novo. Gabriel sorriu. Era um sorriso aterrorizante, sem alegria. Ah, Diego, você tem um problema muito maior do que os Ferreira agora. Gabriel caminhou até sua mesa, puxou um talão de cheques e rabiscou um número. Arrancou o cheque. 15 mil reais, Gabriel disse, segurando o papel no ar. Léo, amanhã de manhã você entrega isso para o Vitor Ferreira pessoalmente. Diga a ele que estou comprando a dívida. Diga que a garota está fora de alcance. Diga que ela está sob a bandeira do Santoro. Você vai pagar. A mandíbula de Diego caiu. Você vai pagar minha dívida? Não estou pagando sua dívida, Gabriel corrigiu. Estou comprando ela. O que significa que agora você me deve 15 mil reais. O alívio de Diego evaporou. Todo mundo em São Paulo sabia que dever para o banco era ruim. Dever para o Ferreira era pior. Mas dever para Gabriel Santoro era eterno. Levem ele para o depósito nas docas, Gabriel ordenou a Marcos. Coloquem ele em uma cela. Ele vai trabalhar até pagar, carregando caixas, lavando o chão. Não me importo se levar 10 anos. Ele não vê a luz do sol até que cada centavo seja pago de volta com juros. Não! Você não pode fazer isso! Diego gritou enquanto Marcos o levantava. Acabei de salvar sua vida. Gabriel disse friamente. Seja grato. Marcos arrastou Diego chutando e gritando para fora do escritório. A porta pesada bateu com força, cortando os protestos dele. De repente, a sala estava quieta novamente. Apenas Gabriel e Letícia. Letícia se sentiu tonta. Por quê? Ela sussurrou. Por que você faria isso? É tanto dinheiro? É troco de bolso para mim, Gabriel disse, ajustando os punhos. Mas me compra algo valioso. O quê? Me compra o direito de interferir. Ele caminhou até o cabideiro e pegou um sobretudo longo e pesado, o dele próprio. Drapeou sobre os ombros de Letícia. Engolfou ela completamente, cheirando a colônia cara e tabaco. Letícia, me escute com atenção, Gabriel disse. Pagar a dívida impede o Ferreira de te machucar legalmente. Mas o Vitor é um porco.
Se ele vê algo que quer, tenta pegar. Ele viu sua foto. Sabe onde você mora. Não vai respeitar o pagamento imediatamente. Vai me testar. Então o que eu faço? Você vem comigo. Comigo? Letícia piscou. Para sua casa? Para meu cobertura. É o único lugar na cidade com segurança apertada o suficiente para garantir sua segurança esta noite. Eu não posso. Letícia balançou a cabeça, recuando. Eu nem te conheço. Você é um deles. Gabriel deu um passo mais perto, encurralando-a contra o sofá. Colocou uma mão na parede ao lado da cabeça dela, inclinando-se para baixo de modo que os rostos ficassem a centímetros de distância. Eu sou exatamente um deles, ele murmurou. Eu sou o pior deles. É por isso que sou o único que pode te proteger dos lobos. Ele fez uma pausa, deixando o horror daquilo penetrar. Você tem duas escolhas, Letícia. Pode sair por aquela porta, arriscar sua sorte com a gangue do Ferreira esperando no seu apartamento e provavelmente acabar em um container de navio com destino ao exterior. Ele pausou, deixando o horror daquilo afundar. Ou, continuou, a voz caindo para um rouco aveludado. Pode confiar no diabo que conhece. Vir para casa comigo. Dormir em um quarto de hóspedes com tranca na porta. Me deixar cuidar disso. Letícia olhou nos olhos dele. Viu perigo, sim, mas também viu o homem que havia limpado seu pulso com a gentileza de um médico. Viu o homem que acabara de gastar 15 mil reais para salvá-la da escravidão. Respirou trêmula. Estava apavorada com ele, mas estava mais apavorada com o mundo lá fora. Tá bom. Ela sussurrou. Gabriel assentiu uma vez, satisfeito. Ofereceu o braço para ela. Vamos. Mantenha a cabeça baixa. Não olhe para ninguém no caminho. Caminharam para fora do escritório, desceram o corredor e saíram pela saída dos fundos para o vento cortante de São Paulo. Um SUV preto enorme estava parado no beco, a fumaça do escapamento subindo no ar frio da noite. Quando Gabriel abriu a porta para ela, Letícia pausou. Olhou para trás, para a parede de tijolos do clube, percebendo que sua vida como garçonete simples havia acabado. Acabara de fazer um acordo com o rei de São Paulo. Deslizou para o banco de couro. Gabriel subiu ao lado dela, a fechadura clicando com um som de finalidade. Para casa, Gabriel disse ao motorista. O carro arrancou na escuridão, levando Letícia para longe de seu passado e diretamente para o coração da máfia. A viagem de elevador até a cobertura foi um estudo em silêncio. Era um elevador privativo, dourado e espelhado, refletindo o estado desalinhado de Letícia contra a compostura impecável de Gabriel. Ela se viu, uma garçonete com uniforme manchado, cabelo bagunçado, pulso enfaixado, ao lado de um deus do submundo. Quando as portas deslizaram para abrir, Letícia entrou em um mundo que só havia visto em filmes. A cobertura de Gabriel era uma fortaleza de vidro e aço no topo da cidade. A sala de estar era cavernosa, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica do horizonte de São Paulo. Os móveis eram modernos, italianos e austeros. Não havia fotos pessoais, nenhum enfeite, nenhum sinal de vida. Era um museu lindo e frio. Tire os sapatos, Gabriel disse, chutando os próprios sapatos sociais perto da porta. O piso é aquecido. Letícia obedeceu, os dedos dos pés se curvando contra o mármore quente. Era um pequeno conforto em uma situação aterrorizante. Você está com fome? Gabriel perguntou, caminhando em direção a uma cozinha que parecia pertencer a um restaurante estrelado Michelin. Não consigo comer, Letícia disse, abraçando o sobretudo enorme mais apertado ao redor de si. Sinto que vou vomitar. Gabriel pausou. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água com gás e a colocou sobre a ilha. Queda de adrenalina. Acontece. Você precisa de açúcar. Encontrou uma maçã, cortou com uma faca que parecia perigosamente afiada e deslizou o prato em direção a ela. Coma. Letícia se aproximou da ilha hesitantemente. Pegou uma fatia de maçã. A mão ainda estava tremendo. Então, ela sussurrou, o som engolido pela sala enorme. O que acontece agora? Eu trabalho para você agora para pagar os 15 mil? Gabriel se apoiou no balcão, cruzando os braços. Estudou-a com a mesma intensidade que havia demonstrado no bar. Você acha que te trouxe aqui para ser empregada doméstica? Não sei o que você quer, Letícia admitiu, a voz rachando.
Homens ricos não fazem favores para garçonetes, não sem um preço. A expressão de Gabriel escureceu. Caminhou ao redor da ilha, fechando a distância entre eles. Letícia se preparou, esperando uma proposta indecente. Em vez disso, ele estendeu a mão e ajustou o sobretudo nos ombros dela, puxando-o fechado onde havia escorregado. Você tem uma opinião muito baixa dos homens, Letícia, e olhando para seu ex, posso ver o porquê. A voz dele era baixa, reverberando através do peito dela. Mas deixe-me ser claro. Você não é uma empregada aqui. Você é uma hóspede. Vai dormir na suíte de hóspedes no corredor. Tem tranca. Vai usá-la. E o dinheiro? Considere um investimento. Em quê? Em ordem, Gabriel disse enigmaticamente. Odeio o caos. Diego era caos. Ferreira é caos. Eliminar eles da sua vida traz ordem para a minha. Vale o dinheiro. Ele se afastou, dispensando o assunto. Vá tomar banho. Você cheira a cerveja velha e medo. Vai encontrar roupas limpas no closet. Eram da minha irmã de quando ela visita. Devem servir. Letícia assentiu, sentindo-se dispensada. Caminhou pelo corredor comprido tipo galeria, até encontrar a porta que ele havia indicado. Por dentro, o quarto de hóspedes era maior que todo o apartamento dela. A cama era uma nuvem de lençóis brancos. O banheiro era tipo spa, com uma banheira funda o suficiente para nadar. Letícia trancou a porta 2 vezes e tirou o uniforme. Jogou as roupas no lixo. Nunca mais queria vê-las. Enquanto ficava sob a água escaldante, esfregando o cheiro do bar de sua pele, ela chorou. Chorou pelo medo, pela humilhação de Diego a vendendo e pela incerteza aterrorizante de seu futuro. Estava segura, sim, mas estava presa em um castelo de vidro com um lobo. Enquanto Letícia tomava banho, Gabriel recuou para seu escritório. Não ligou as luzes. Sentou-se em sua poltrona de couro, o brilho da cidade iluminando a sala. Destrancou a gaveta inferior da mesa e puxou um arquivo grosso e envelhecido. Abriu. No topo havia uma fotografia de 15 anos atrás. Mostrava 2 homens em frente a um armazém. Um era o pai de Gabriel, o padrinho. O outro era um homem com olhos gentis e um sorriso cansado. Gabriel traçou o rosto do segundo homem. Você tem os olhos dele, Letícia? Gabriel sussurrou para a sala vazia. Pegou o celular e discou um número. Tocou uma vez antes de ser atendido. É, uma voz rouca respondeu. Era Léo, o chefe de segurança dele. Conseguiu proteger o apartamento dela? Na hora exata, chefe. 2 capangas do Ferreira estavam arrombando a porta quando chegamos. A gente desencorajou eles. Encontrou a caixa? É, debaixo do assoalho no quarto. Exatamente onde você disse que estaria. Bom, Gabriel exalou, recostando-se. Traga aqui. E Léo, se o Ferreira perguntar, não sabemos nada sobre uma caixa. Só pegamos a garota por causa da dívida. Entendido. Chefe, ela sabe? Não, Gabriel disse, olhando em direção ao corredor onde Letícia estava. Ela acha que é só uma garçonete com má sorte. Não tem ideia de quem o pai dela realmente era. Ela vai descobrir eventualmente. O Ferreira não está caçando ela pelos 15 mil, Dante. Ele está caçando o livro-razão que o velho dela roubou. Eu sei, Gabriel disse, a voz se transformando em um rosnado. É por isso que ela fica comigo. Ninguém toca nela. Ninguém toca na filha do fantasma. Gabriel desligou. Olhou de volta para a foto. Letícia não era um caso de caridade. Era a filha do assassino mais lendário que a organização paulista já conhecera. Um homem que havia desaparecido 10 anos atrás com os segredos mais sombrios da organização. E Gabriel era o único que sabia que ela existia. Na manhã seguinte, o sol invadiu a cobertura com um brilho ofuscante. Letícia acordou na cama enorme, desorientada. Por uma fração de segundo pensou que estava de volta em seu apartamento apertado. Então viu os lençóis de seda e a vista do Parque Ibirapuera, e a memória da noite anterior desabou sobre ela. Encontrou as roupas que Gabriel havia mencionado, um par de calças de moletom cinza macias e um suéter de cachemir que custava mais que o carro dela. Eram um pouco grandes, engolindo sua estrutura miúda, mas eram confortáveis. Saiu para a sala de estar. O cheiro de café e bacon preencheu o ar. Gabriel estava na cozinha, vestido casualmente, jeans pretos e uma camiseta preta que abraçava o peito. Parecia menos um tubarão corporativo e mais um lutador de rua esta manhã. Estava cozinhando. Você cozinha? Letícia perguntou, parada perto da porta. Gabriel não levantou os olhos da frigideira.
Minha mãe insistiu que se eu ia comandar a família, tinha que saber como alimentar eles. Senta, come. Ele preparou ovos e bacon e colocou na mesa. Letícia sentou. A dinâmica era estranha, doméstica, mas carregada de tensão. Temos um problema, Gabriel disse, sentando-se em frente a ela com café preto. O garfo de Letícia congelou. O dinheiro. O cheque voltou? O cheque compensou. O Ferreira aceitou o dinheiro, Gabriel disse. Mas ele não está satisfeito. Meus homens foram ao seu apartamento ontem à noite para pegar suas coisas. Meu gato, Letícia ofegou. Barnaby. O gato está bem, está na lavanderia com uma tigela de atum, está gordo e feliz. Letícia soltou uma respiração que não sabia que estava prendendo. Obrigada. Muito obrigada. Mas, Gabriel continuou, os olhos sérios. Meus homens encontraram outra coisa. Ou melhor, interromperam algo. Os homens do Ferreira não estavam apenas procurando você para pagar uma dívida, Letícia. Estavam destruindo seu apartamento, arrancando tábuas do piso, cortando o colchão. Letícia franziu a testa. Por quê? Não tenho nada de valor. Estou quebrada. É o que preciso saber. Gabriel se inclinou para a frente. Pense, Letícia. Seu pai alguma vez te deixou alguma coisa? Uma caixa, uma chave, uma pilha de papéis? Meu pai? Letícia olhou para baixo. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Acidente de carro. Ele era vendedor. Não deixou nada exceto uma apólice de seguro de vida que pagou meu aparelho ortodôntico. Gabriel estudou o rosto dela. Ela estava dizendo a verdade. Ela não sabia. Um vendedor. Gabriel repetiu sem emoção. Viajante? Sim, ele viajava muito. Olha, o que isso tem a ver com o Ferreira? Tudo, Gabriel se levantou. Calce seus sapatos. Vamos sair. Sair? Você disse que não era seguro. Não é seguro estar sozinha. É perfeitamente seguro quando está comigo. Preciso te mostrar uma coisa. 10 minutos depois, estavam no SUV blindado novamente, Marcos dirigindo e Léo no banco do passageiro. Gabriel sentou no banco de trás com Letícia. O carro serpenteou pela cidade, indo em direção ao distrito industrial. Pararam em uma instalação de armazenamento sem graça. Gabriel a levou para uma unidade no 3º andar. Ele a destrancou. Dentro havia pilhas de caixas, mas no centro da sala havia um único baú de couro surrado. Você reconhece isso? Gabriel perguntou. Letícia se aproximou. Uma memória piscou. Isso estava no nosso sótão quando eu era criança. Papai guardava o equipamento de inverno dele nele. Abra, Gabriel disse. Letícia destrancou o baú. Não estava vazio. Dentro havia uma pilha de dinheiro, notas antigas amarradas com elásticos. Devia ter uns 50 mil reais ali. E abaixo do dinheiro, uma arma, uma pistola 1911 prateada, polida e lubrificada. E debaixo disso, um livro razão preto. O que é isso? Letícia recuou, apavorada. Isso é uma arma. Por que meu pai tinha uma arma? Seu pai não era vendedor, Letícia, Gabriel disse suavemente, ficando atrás dela. O nome dele não era Tomás Miller. O nome dele era Tommaso Fantasma Mancini. Ele foi o melhor executor que a família Santoro já teve. Letícia se virou. Você está mentindo. Meu pai era gentil. Ele treinava meu time de futebol. Ele era ambos, Gabriel disse. Era um bom pai. Mas também era um homem que sabia onde todos os corpos estavam enterrados. Literalmente. 10 anos atrás, ele percebeu que a vida estava ficando perigosa demais. Queria sair. Roubou esse livro Razão, que contém prova de cada suborno, cada assassinato, cada propina que a família Ferreira já fez. E usou como seguro para desaparecer. Mudou de nome. Virou vendedor. Letícia sentiu a sala girando. Toda a vida dela era uma mentira. Então, o Ferreira. O Ferreira não está procurando o dinheiro do Diego, Gabriel confirmou. Diego apenas te colocou no radar deles. Quando checaram seu nome, perceberam quem você era. Querem o livro Razão. Se esse livro sair, Vitor Ferreira vai para a prisão perpétua, e o império inteiro dele desmorona. De repente, o som de pneus cantando ecoou do lado de fora do prédio de armazenamento. A voz de Léo crepitou no ouvido de Gabriel. Chefe, temos companhia. 3 SUVs, caras pesados. É uma armadilha.
Gabriel agarrou o braço de Letícia. Deixe a caixa. Temos que sair agora. Mas o livro razão. Esquece. Sua vida é a prioridade. Gabriel a puxou para fora da unidade, batendo a porta. Correram pelo corredor de metal. Tiros explodiram da escada no fim do corredor. Balas ricochetearam nas portas de metal, faíscas voando. Letícia gritou, se abaixando. Gabriel a empurrou atrás de um pilar de concreto. Sacou uma pistola do coldre na parte baixa das costas. Um movimento tão fluido que era borrado. Disparou 2 vezes pelo corredor. Um homem gritou e caiu. Fique abaixada, Gabriel rugiu. Estamos encurralados. Letícia chorou, olhando para a escada cheia de homens do Ferreira. Ainda não. Gabriel olhou para ela. Você confia em mim? Não tenho escolha. Boa resposta. Gabriel pegou um extintor de incêndio da parede. Quando eu jogar isso, você corre para a escada de incêndio à esquerda. Não olhe para trás. Gabriel puxou o pino do extintor e o arremessou pelo corredor. Disparou um único tiro nele. O extintor explodiu em uma nuvem de espuma química branca, cegando os atacantes. Corre! Eles esprintaram. Os pulmões de Letícia queimavam. Ouviu gritos e tiros às cegas atrás deles. E romperam na escada de incêndio de metal, o vento frio chicoteando o cabelo dela. Estavam no 3º andar. Abaixo no beco, mais homens saíam de carros. Não podemos descer, Gabriel percebeu. Olhou para cima. Vamos para o telhado. Subiram a escada aos tropeções. Gabriel se movia atrás dela, protegendo o corpo dela com o seu. Chegaram ao telhado de cascalho bem quando a porta de metal abaixo deles foi escancarada. Estavam encurralados no telhado. A única saída era um salto para o prédio vizinho, uma distância de cerca de 2 metros. Gabriel? Letícia ofegou, olhando para o vão. Eu não consigo pular isso. Sim, você consegue. Gabriel pegou o rosto dela com as mãos. Os olhos dele eram selvagens, ferozes. Você é filha do Tomás Mancini. Sobrevivência está no seu sangue. Olhe para mim. Você não é vítima, Letícia. Pule. Balas começaram a mastigar o cascalho ao redor dos pés deles. Letícia olhou para o vão, depois olhou para Gabriel. Algo dentro dela estalou. O medo não desapareceu, mas se transformou em combustível. A garçonete invisível morreu naquele momento. Deu 3 passos para trás, correu e se lançou no ar. Aterrissou com força no telhado vizinho, rolando no papel alcatroado, raspando as mãos. Levantou-se aos tropeços e virou-se. Gabriel pulou logo depois, aterrissando com graça. Pegou a mão dela imediatamente, puxando-a em direção à porta de acesso do novo prédio. Léo está trazendo o carro para o quarteirão ao lado. Gabriel gritou no telefone. Estamos descendo pelo lado norte. Enquanto desciam as escadas do prédio seguro, Letícia percebeu que o coração dela não batia só de medo. Batia de emoção. Olhou para as mãos, raladas e sujas. Você o conhecia, Letícia disse, sem fôlego enquanto desciam as escadas. Meu pai. Você o conhecia bem. Ele salvou minha vida quando eu tinha 18 anos, Gabriel disse, chutando a porta de saída para a rua. E eu jurei a ele que se algo acontecesse, eu cuidaria de você. Tenho te vigiado de longe por anos, Letícia. Mergulharam no carro. Marcos acelerou, pneus cantando enquanto fugiam da emboscada. Letícia desabou no banco, a adrenalina se dissipando em choque. Olhou para Gabriel. Ele estava verificando o pente da arma, recarregando. Você me vigiava? Ela perguntou. Desde o dia que ele morreu, Gabriel admitiu. Mas agora as coisas mudaram. O Ferreira sabe que você tem o livro razão. Vão caçar você sem parar. E se eu entregar o livro? Letícia perguntou, a voz trêmula. Posso acabar com isso? Não é tão simples, Gabriel disse, os olhos fixos na rua. O livro razão não é só prova contra o Ferreira. Tem nomes de políticos, juízes, policiais. Todo mundo em São Paulo que recebe propina. Se sair, não é só o Vitor que cai. É o sistema inteiro. E eu faço parte dele. Letícia processou isso. Então você quer o livro para proteger a si mesmo. Não só a mim. A todos nós. Inclusive você. Voltar para a cobertura agora seria suicídio. Precisamos de um plano. O SUV parou em um galpão abandonado na Muca. Gabriel desceu ajudando Letícia. Este é um dos nossos esconderijos seguros. Vamos ficar aqui até anoitecer. Dentro, o lugar era espartano. Um colchão no chão, uma geladeira velha, armas nas paredes.
Gabriel trancou a porta de aço reforçada. Sente. Você precisa aprender a se defender. Letícia piscou. Aprender o quê? A atirar. Gabriel pegou uma pistola menor de um cofre, uma Glock compacta. Colocou nas mãos dela. Segure assim. Dedo fora do gatilho até estar pronta para atirar. Letícia segurou a arma. O peso frio e estranho. Parece pesada. É porque é real, Gabriel disse. Não é brinquedo. Apontou para um alvo improvisado na parede oposta. Uma lata velha. Mire no centro. Respire. Aperta o gatilho devagar. Letícia mirou, o coração acelerado. Disparou. A lata voou da parede. Acertou. Gabriel assentiu, impressionado. Bom primeiro tiro. De novo. Horas se passaram treinando. Letícia melhorava a cada tiro. O medo se transformava em foco. Gabriel a observava, não mais como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Você tem talento, ele disse finalmente, guardando as armas. Seu pai te ensinou bem, mesmo sem você saber. Letícia baixou a arma, suada e exausta. Por que ele nunca me contou? Por que escondeu tudo? Porque te amava, Gabriel respondeu simplesmente. Queria que você tivesse uma vida normal, sem sangue nas mãos. Mas o passado sempre volta. E agora você tem que escolher: ficar e lutar, ou fugir para sempre. Letícia olhou para as mãos calejadas. Não vou fugir, não mais. Gabriel sorriu de verdade pela primeira vez. Essa é a filha do fantasma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vitor Ferreira batia na mesa de mogno em sua mansão na Zona Sul. Onde está o livro? Ele rosnou para seus capitães. A garota fugiu com o Santoro. Ele pagou a dívida do idiota do Diego. Mas o livro Razão ainda está com ela. Mande mais homens. Quero ela viva. Preciso dela viva para falar onde está escondido. E o Santoro? Mate ele. Lentamente. Vitor Ferreira não perdia. Nunca. Mas Gabriel Santoro era diferente. Era o futuro da organização. E agora Letícia Mancini era a chave para tudo. Ei, galera do destino da máfia. Se você está gostando dessa história tensa de redenção e vingança, se inscreve no canal agora. Precisamos chegar nos 1000 inscritos para continuar trazendo essas narrativas quentes de romance sombrio. E me conta aqui nos comentários. Se você fosse a Letícia, atiraria primeiro no ex-tóxico ou esperaria o chefe da máfia dar a ordem? Sua resposta vai moldar o próximo capítulo que eu crio. Curte e compartilha para mais gente entrar nessa vibe mafiosa. De volta ao esconderijo, a noite caiu sobre São Paulo como um manto pesado. Gabriel e Letícia planejavam o próximo movimento. Vamos para a casa de campo do Santoro no interior. Lá temos aliados. Mas primeiro, precisamos despistar os homens do Ferreira nas ruas. Letícia assentiu, determinada. Estou pronta. Pela primeira vez em anos, sentia controle sobre seu destino. Enquanto saíam para a noite, o ar entre eles mudava. Não era mais só proteção. Era parceria. E algo mais profundo começava a florescer nas sombras. A viagem para o interior foi tensa. O SUV blindado cortava a escuridão da rodovia dos Bandeirantes, os faróis iluminando o asfalto molhado de chuva recente. Letícia estava silenciosa, processando as últimas 24 horas. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. De garçonete anônima para alvo da máfia. De vítima para guerreira. Gabriel não falou muito também. Apenas observava as luzes da cidade desaparecerem pelo espelho retrovisor, a mandíbula tensa. Sabia que cruzar para o território neutro no interior era arriscado. O Ferreira tinha olhos em toda parte. Mas a fazenda do Santoro era uma fortaleza. Construída por seu avô nos anos 60, era onde a família se refugiava quando São Paulo ficava quente demais. Chegaram depois da meia-noite. A propriedade era enorme, cercada por muros altos e câmeras de vigilância camufladas nas árvores. Portões de ferro se abriram automaticamente quando o carro se aproximou. A casa principal era colonial, imponente, com colunas brancas e varandas amplas. Luzes quentes brilhavam nas janelas, dando uma falsa sensação de acolhimento. Mas Letícia sabia a verdade. Aquilo era uma base militar disfarçada de fazenda. Gabriel desceu primeiro, oferecendo a mão para ajudá-la. Bem-vinda à Fazenda São Miguel, ele disse. Aqui você está segura. Ninguém entra sem minha autorização. Nem o Ferreira tem coragem de atacar esta propriedade.
Por quê? Letícia perguntou, observando guardas armados patrulhando o perímetro. Porque meu pai está aqui. E mesmo aposentado, o padrinho ainda comanda respeito absoluto. Letícia sentiu um frio na barriga. Ia conhecer o chefe supremo da máfia paulista. Dentro da casa, o interior era surpreendentemente acolhedor. Móveis de madeira maciça, tapetes persas, obras de arte nas paredes. Uma mulher de uns 60 anos apareceu no topo da escada, usando um hobby de seda bordado. Tinha cabelos escuros com fios de prata e olhos que eram idênticos aos de Gabriel. Gabriel, filho, ela disse com voz melodiosa. Você trouxe companhia. Mamãe, Gabriel disse, a voz suavizando. Esta é Letícia. Letícia, minha mãe, Dona Isabela. Dona Isabela desceu as escadas com graça, os olhos escaneando Letícia com intensidade maternal. Você é a filha do Tomás Mancini, ela disse. Não era uma pergunta. É, senhora, Letícia respondeu, surpresa. A senhora o conhecia? Conhecia bem. Ele salvou meu filho e foi leal à nossa família até o fim. Você é bem-vinda aqui, criança. Dona Isabela abraçou Letícia, um gesto tão inesperado e caloroso que fez lágrimas brotarem nos olhos da jovem. Fazia anos que ninguém a abraçava com carinho genuíno. Você deve estar exausta. Vou preparar um quarto para você. Gabriel, seu pai quer falar com você no escritório. Gabriel assentiu. Olhou para Letícia. Vai ficar tudo bem. Descanse. Amanhã conversamos sobre o próximo passo. Letícia foi levada por Dona Isabela para um quarto aconchegante no segundo andar. Tinha uma cama enorme com dossel, janelas com vista para os campos escuros e um banheiro com banheira de mármore. Parecia um sonho distante de seu apartamento mofado na periferia. Depois que Dona Isabela saiu, Letícia se jogou na cama, ainda vestida. Estava exausta demais para trocar de roupa. Fechou os olhos, mas o sono não veio. Pensamentos giravam incessantemente. Seu pai. O livro Razão. Gabriel. A sensação da arma na mão. O beijo do vento quando saltou entre os prédios. Estava se transformando em alguém que não reconhecia. E a parte mais assustadora era que gostava dessa sensação de poder. No escritório no andar de baixo, Gabriel enfrentava seu pai. Lorenzo Santoro estava sentado atrás de uma mesa antiga, um copo de conhaque na mão. Tinha 72 anos, mas a idade não havia apagado a aura de perigo ao redor dele. Cabelos brancos penteados para trás, olhos negros penetrantes, cicatriz na sobrancelha esquerda de uma briga décadas atrás. Você trouxe a filha do fantasma para dentro da minha casa, Lorenzo disse, a voz rouca de charutos e comando. Explique. Trouxe porque o Ferreira está caçando ela, e porque ela tem direito à proteção da família. O pai dela sangrou por nós. Sangrou e morreu, Lorenzo corrigiu. Tomás Mancini era bom. Mas escolheu sair. Escolheu uma vida comum. E agora a filha dele traz problemas. O livro Razão não é problema dela. É problema do Ferreira. E do pai. Se aquele livro sair, cai metade da polícia de São Paulo. Cai juízes que trabalham conosco. Gabriel cruzou os braços. Não vou entregar ela. Nem o livro. Lorenzo estudou o filho em silêncio por um longo minuto. Finalmente suspirou. Você está apaixonado por ela. Gabriel não respondeu, mas a mandíbula apertou. Isso não tem nada a ver com meus sentimentos. Tem tudo a ver, Lorenzo disse, levantando-se. Você sempre foi assim. Protetor demais. Leal demais. Igual sua mãe. Mas ouve aqui, meu filho. Amor no nosso mundo é fraqueza. É a alavanca que os inimigos usam contra nós. Lorenzo caminhou até a janela, olhando para a propriedade iluminada. O Ferreira vai atacar. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas vai vir. E quando vier, será guerra. Você está preparado para isso. Gabriel encontrou o olhar do pai no reflexo do vidro. Nasci preparado. Então prepare a garota também. Porque se ela fica na família, precisa entender o peso disso. Precisa ser capaz de apertar o gatilho quando necessário. Ela já sabe, Gabriel disse com um sorriso frio. Ela acertou 8 de 10 alvos hoje. Amanhã chegou clara e dourada na fazenda. Letícia acordou com o cheiro de café fresco e pão caseiro. Desceu para a cozinha enorme, onde Dona Isabela estava preparando o café da manhã. Sente, querida. Precisa se alimentar. Tem um dia difícil pela frente. Difícil como? Letícia perguntou, aceitando uma xícara de café. Dona Isabela sorriu, mas havia tristeza nos olhos.
Gabriel vai te ensinar o que significa ser parte desta vida. Se você quer sobreviver, precisa aprender as regras. Depois do café, Gabriel levou Letícia para os fundos da propriedade. Havia um campo de tiro profissional montado perto do celeiro. Léo e Marcos já estavam lá, verificando armas. Hoje você aprende a lutar de verdade, Gabriel disse, entregando-lhe uma pistola. Ontem foi básico. Hoje é combate. Letícia respirou fundo e assumiu a posição. Estou pronta. As horas seguintes foram brutais. Gabriel não tinha piedade. Fez ela atirar em movimento, recarregar sob pressão, limpar falhas de munição. Léo simulou ataques, fazendo-a reagir instintivamente. Marcos ensinou defesa pessoal, como desarmar um oponente. Letícia caiu várias vezes, ralou os joelhos, machucou as mãos, mas levantava sempre, a cada vez mais forte. Gabriel observava com aprovação crescente. Você tem fogo nela, ele disse depois de uma sessão particularmente intensa. Seu pai teria orgulho. Letícia limpou o suor da testa. Só estou cansada de ser vítima. Cansada de correr. Se vão me caçar, vou enfrentar de frente. Essa é a atitude certa. Mas há mais que você precisa saber. Gabriel a levou de volta para a casa, para o escritório onde seu pai esperava. Lorenzo Santoro analisou Letícia com olhos calculistas. Sente, garota. Letícia sentou, as costas retas, encontrando o olhar dele sem vacilar. Seu pai era meu melhor executor, Lorenzo começou. Mas também era meu amigo. Confiava nele com minha vida. Quando ele quis sair, deixei. Mas ele levou algo que não era dele. O livro Razão. Era seguro, Letícia disse, a voz firme. Para proteger a si mesmo e a mim. Era inteligente, Lorenzo concordou. Mas agora esse livro é uma bomba relógio. Todo mundo quer. O Ferreira quer para destruir. A polícia quer para prender meio São Paulo. Até nós queremos para controlar o dano. Então o que você quer de mim? Lorenzo se inclinou para a frente. Quero que você escolha um lado. Pode entregar o livro para mim. Vamos destruir e você vive em paz sob nossa proteção. Ou pode entregá-lo para as autoridades. Cause o caos e provavelmente morra no processo. Ou pode ficar com ele e usar como alavanca. Viver perigosamente, mas livre. Qual você escolhe? Letícia olhou para Gabriel. Ele estava encostado na parede, os braços cruzados, o rosto impassível. Mas os olhos dele diziam algo diferente. Diziam que a escolha era dela. Não dele. Não do pai. Dela. Quero a terceira opção, Letícia disse finalmente. Ficar com o livro. Usá-lo como proteção. Mas não contra vocês. Contra o Ferreira. Lorenzo levantou uma sobrancelha. Explique. Vou negociar diretamente com o Vitor Ferreira. Livro Razão em troca da minha liberdade. E quando ele vier buscar, vamos estar esperando. Não para entregar. Para acabar com ele de uma vez. Gabriel se afastou da parede, surpreso. Você quer uma emboscada? Um golpe? Letícia corrigiu. Ele me quer. Então vou me oferecer. E quando baixar a guarda, atacamos. Lorenzo começou a rir. Uma risada profunda e genuína. Gabriel, você escolheu bem. Essa menina tem o sangue do fantasma nas veias. O plano começou a tomar forma naquela tarde. Uma reunião seria marcada. Território neutro. Letícia ofereceria o livro. Mas seria uma armadilha mortal. E dessa vez, Letícia não seria a presa. Seria a caçadora. A noite da emboscada chegou como uma tempestade inevitável. O local escolhido era um armazém abandonado no Brás, território neutro onde reuniões entre facções aconteciam há décadas. Letícia esperava sozinha no centro do espaço cavernoso, iluminada por uma única lâmpada pendente que balançava levemente, lançando sombras dançantes nas paredes de concreto rachado. Vestia um casaco longo preto que escondia a pistola na cintura. O livro Razão estava em uma maleta surrada a seus pés, exatamente como combinado na negociação por telefone com Vitor Ferreira. Seu coração batia forte, mas não era medo. Era antecipação. Pela primeira vez, controlava o jogo. Gabriel e sua equipe estavam posicionados nas sombras das vigas de aço acima, rifles com silenciadores prontos. Léo e Marcos cobriam as entradas laterais. Lorenzo observava de um monitor na fazenda, coordenando por rádio. Tudo estava no lugar. O ronco de motores ecoou do lado de fora. 3 SUVs pretos estacionaram na entrada principal. Vitor Ferreira desceu do primeiro veículo,
flanqueado por 6 capangas armados até os dentes. Era um homem de meia-idade, barrigudo, com anéis de ouro nos dedos grossos e um charuto apagado na boca. Cabelos grisalhos penteados para trás, olhos de porco que avaliavam tudo como mercadoria. Ele caminhou devagar pelo armazém, os capangas se espalhando em formação defensiva. A garota? Vitor grunhiu, parando a 10 metros de Letícia. Tem o livro? Letícia ergueu a maleta lentamente, abrindo-a para mostrar o volume preto. Está aqui. Como combinamos. Minha liberdade em troca disso. Vitor riu, um som gutural e desagradável. Liberdade? Você acha que é tão simples, menina? Seu pai roubou o que era meu. Você vai pagar com juros. E talvez eu te mantenha por perto. Você é mais bonita que o esperado. Letícia manteve a expressão neutra, mas por dentro fervia. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão gorda para pegar a maleta. Foi o sinal. Um tiro silenciado ecoou das vigas. O primeiro capanga caiu com um buraco na testa. Caos explodiu. Os homens do Ferreira sacaram armas, atirando para todos os lados. Gabriel desceu como um fantasma, derrubando 2 com tiros precisos no peito. Léo surgiu da esquerda, neutralizando o outro com uma rajada. Marcos cobria Letícia, varrendo os flancos. Vitor se abaixou atrás de uma pilha de caixas, gritando ordens. Seus capangas revidavam, balas ricocheteando nas paredes. Pó de concreto chovia do teto. Letícia se moveu rápido, como Gabriel havia treinado. Rolou para a cobertura atrás de um barril enferrujado, sacando a pistola. Atirou 2 vezes, acertando um capanga na perna. Ele caiu gritando. Vitor viu a oportunidade. Enquanto a confusão reinava, ele correu em zigue-zague para Letícia, uma faca enorme na mão. Morra, sua vadia! Ele a alcançou, derrubando-a no chão sujo. A maleta voou para longe. Letícia sentiu o peso dele sobre si, o bafo de charuto e o uísque. Ele ergueu a faca para cravar no peito dela, mas Letícia era mais rápida agora, treinada. Girou o quadril, invertendo a posição. Montou nele, a pistola pressionada contra a testa suada. Adeus, Vitor. Ela sussurrou. Apertou o gatilho. O tiro foi seco, eficiente. O cérebro do chefe da Zona Sul espirrou na parede atrás. Vitor Ferreira desabou, olhos vidrados em choque eterno. Os últimos capangas, vendo o chefe cair, largaram as armas e se renderam. Gabriel correu até Letícia, ajudando-a a se levantar. Você conseguiu. Está acabado. O armazém ficou em silêncio, exceto pelo gotejar de sangue no concreto. Gabriel verificou os pulsos dos inimigos. Todos neutralizados. Pegou a maleta e a entregou para Léo. Queime isso. Nada de rastros. Letícia ficou de pé, a pistola ainda fumegante na mão. Olhou para o corpo de Vitor. Sentiu alívio. Justiça. Poder. Gabriel se aproximou, limpando uma mancha de sangue do rosto dela com o polegar. Você foi incrível. A filha do fantasma. Letícia sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso genuíno e feroz. Não sou mais só filha dele. Sou Letícia Santoro agora. Gabriel ergueu uma sobrancelha, surpreso. É oficial? Ela se inclinou beijando-o profundamente ali no meio do caos. Quando se afastou, os olhos brilhavam. Vamos reconstruir isso juntos. São Paulo é nossa. Meses depois, a cobertura de Gabriel no topo dos jardins era o centro do novo poder. A organização Santoro dominava São Paulo sem rivais. Letícia não era mais a garçonete tímida. Comandava reuniões, negociava com políticos, atirava quando necessário. Tornara-se a rainha ao lado do rei. Dona Isabela a tratava como filha. Lorenzo a respeitava como igual. E à noite, nos braços de Gabriel, encontrava a paixão que nunca soubera que existia. O passado era cinzas. O futuro era deles. Ei, família do destino da máfia. Se essa jornada de transformação da vítima em rainha da máfia te pegou de jeito, corre para se inscrever no canal agora mesmo. É sua inscrição que mantém essas histórias ardentes chegando quentinhas. E nos comentários, abre o coração. Qual foi o momento que mais te arrepiou nessa saga? Conta sua própria história de superação ou o que você aprendeu com a Letícia. Se gostou, compartilha com aquele amigo que precisa dessa dose de empoderamento mafioso. Vamos construir essa comunidade juntos. Você é o verdadeiro chefe aqui.